Se houvesse a mínima isenção, ou pelo menos a equalização das apresentações das ideologias, seria minimamente aceitável. Justo. Não é? Mas me parece que aquele cidadão, eu não sei se é professor de história, pelo menos é a cadeira que eu leciono, é de história. Léo, eu fiz faculdade ainda no final do regime militar. Dos meus colegas de sala de aula, eu acho que se eu não sou o único, eu sou um dos dois que não somos marxistas convictos e de esquerda. Parece que sim, que era obrigatório. E hoje há uma reprodução disso em sala de aula. É obrigatório, principalmente para os professores de história, de geografia. O sindicato dos professores, o Sindiut, pressiona os professores a professarem as suas ideias, a defenderem as ideias de esquerda. Se o professor pensa de forma diferente, se o professor tem ideias cristãs, se o professor professa a fé cristã, ele é escorraçado, ele é rejeitado, ele é humilhado. Então existe essa forma de ditadura do Sindiut e de professores das faculdades em geral, principalmente na Fafiche, a gente vê isso acontecer muito. Então isso tem que acabar, porque as faculdades, o berço dos professores, o celeiro dos professores, está aparelhado pelos marxistas. Pois é. E aí entra a questão da escola sem partido, que é uma proposta que eu acho que transcende a educação fundamental, a educação básica, ela vai no ensino superior também. Vai também. Você está mencionando, eu estou pensando aqui, quem consegue entrar hoje numa universidade pública, num concurso público, para docente de uma universidade federal ou de um Instituto Federal de Educação, sem defender uma proposta marxista de esquerda? É o filtro ideológico. É o filtro ideológico. Existe o filtro ideológico não apenas para os professores, mas também para os alunos. Isso você verifica no Enem. A prova do Enem, quando ela trata de questões de direitos humanos, ela diz que se você responde a questão ferindo algum direito humano, você está automaticamente reprovado na questão. E a questão da resposta, no que diz respeito aos direitos humanos, é uma questão subjetiva. Quem diz se você está ferindo os direitos humanos ou não é um professor de esquerda que vai corrigir, um professor marxista que vai corrigir sob a ótica da sua ideologia. É o filtro de esquerda para os alunos que vão entrar nas faculdades. Então, você quer entrar na faculdade? O que eles querem? Somente se for aluno de esquerda, porque senão você vai ser reprovado na prova do Enem. Inclusive, existem decisões judiciais proibindo esse tipo de mordaça ao aluno. Porque essas questões, sobretudo do Enem, como professor de história, o que eu percebo é o seguinte: o saber histórico, o conhecimento do fato, do fenômeno histórico, está sendo deixado de lado há anos pelos historiadores e a ideologia está imperando. Então, não importa muito você saber o que aconteceu. Importa o seu olhar sobre aquele fenômeno. E a maioria dos professores de história hoje não sabe o fato, que é um elemento da história. Sim. Importa a interpretação. E agora os alunos estão sendo treinados nos cursinhos preparatórios para o Enem para ter um viés ideológico, uma leitura ideológica, e não saber o fenômeno. Nas escolas é ensinado sobre a ditadura militar, não sobre o regime militar. E é uma questão legal, Léo, porque olha só, eu estava conversando com os alunos da faculdade, só retomando, né, para quem ligou a TV agora, o deputado Léo Portela, o pastor Léo, é meu colega de docência, ele dá Direito Constitucional 2, eu dou Economia Política. Eu estava conversando com meus alunos, olha que interessante, o que aconteceu no Brasil em 1964, o que os livros de história chamam de quê? De golpe. Golpe, né? Golpe. O que aconteceu em 1959 em Cuba, quando Fulgêncio Batista foi tirado do poder? Como é que a gente chama nos livros de história? Revolução. Por quê? É a narrativa de esquerda. É a narrativa de esquerda. Isso acontece e isso traz para o Brasil um viés de que apenas os ideais de esquerda são corretos. Os presidentes no regime militar, os generais, eles tiveram um processo eleitoral democrático. Sim. Não foi um processo... Eleição direta, mas... indireta, mas quem elege os que votam indiretamente votou diretamente. Sabe, alguém diz, Cássio, só para terminar, alguém diz que Tancredo Neves era ditador? E a eleição foi indireta. A mesma eleição, o mesmo modelo que elegeu os generais, elegeu Tancredo Neves, herói das diretas já. Então, por isso, você já acaba com a narrativa da esquerda, que é uma narrativa completamente fora da realidade. Não, e pior que a narrativa... Eu ia falar de Itamar Franco, eu lembro que em 74, 76, não sei, o Quércia foi eleito
em São Paulo e o Itamar em Minas. Eleição, eu lembro de eleição no meio do regime militar, ou da ditadura, como a esquerda quer chamar. Não é? E me incomoda muito essa questão do discurso de democracia, Léo. Uhum. Isso é uma falácia. Democracia desde que seja deles. Pois é, e que esquerdista que é marxista, que é democrático? Desculpa. Se é marxista, ele não é democrático. Concordo. Aonde o comunismo foi democrático. Exato. Né? Cuba é democrático? Para começar, você não pode sair de lá. Um país no qual você é obrigado a viver é democrático? Você tem que ter autorização do governo para deixar o país? Uhum. Bom, então não existe democracia no comunismo. Inclusive, a proposta de Marx é a ditadura do proletariado. Ou palavra difícil. Isso aí às vezes ditadura do mesmo. Proletariado. A proposta marxista é ditatorial. Exatamente. Né? Agora parece que tem que comer pelas bordas e tentando fazer uma cara de democrata. Né? Acho que isso aí é o marxismo cultural. Exatamente, que foi aí principalmente trabalhado por Antônio Gramsci, que é o grande teórico da Revolução Cultural, que traz a seguinte máxima: nós não devemos tomar os tanques de guerra, os quartéis, os soldados, nós devemos tomar a mente das pessoas pelas escolas. E é o que foi feito no Brasil. O resultado hoje das escolas brasileiras, do ensinamento que é lecionado nas escolas brasileiras, é a puríssima Revolução Cultural gramscista, principalmente ali com aspectos de Paulo Freire. Pois é, e Paulo Freire, né, que foi um grande educador e ícone, né, da maioria dos educadores, ele falava que educar é um ato político. É uma máxima de Paulo Freire. Né? O próprio termo educador já me causa arrepio. Não é professor. Não, porque quem educa é a família. Uhum. A escola ensina. Isso tem que acabar. Né? O professor não educa o meu filho. Ainda o meu filho estuda no Colégio Batista, né? Tem uma educação cristã, confessional. Mas o meu filho não é educado pelo professor. Quem educa o meu filho sou eu. Eu não abro mão de educar o meu filho. Agora, deputado, foi no final de semana, sim, um pai me procurou, mostrou uma carta, mostrou uma atividade escolar de uma escola de Nova Lima. E eu até tinha falado assim, procura os vereadores, aí eu lembrei que eu citei 2 vereadores de Belo Horizonte. Se é Nova Lima, já tem que ser um vereador de Nova Lima. Sim. Ou então, já estou trazendo aqui para o deputado estadual, que de repente ele pode ajudar. A atividade era a seguinte: os vários tipos de família, festa da família, os vários tipos de família, e a criança tinha que fazer um texto, alguma coisa favorável àquilo. Sim. E quais eram os vários tipos de família? Não era só a família de papai, mamãe e filhos, ou papai divorciado. Não, era a família papai, mamãe, mamãe e por aí vai. Sim. O pai estava super incomodado, o pai que mostrou essa atividade estava super incomodado, porque é uma escola pública, com atividade com um viés ideológico claro. Pago com o seu dinheiro. Pois é, o que fazer? Bom, vale dizer que eu sou autor do projeto Escola Sem Partido em Minas Gerais, e o projeto busca acabar com esse tipo de distorção no sistema de ensino brasileiro. O professor, o diretor, o superintendente de ensino, ele não tem que confundir as coisas. Nós temos pai e mãe, isso é claro. Nós temos a família composta por homem, um casal, mulher, homem e mulher. Isso não pode ser de forma alguma relativizado. Se você quer relativizar isso, quer fazer o casal do homem com homem, da mulher com mulher, crie outro nome. Família não. Família é a composição, homem, mulher. Uhum. Então aí isso tem que acabar. Agora, um pai que se sente, o pai que eu digo pai ou a mãe, né, quando vê uma atividade dessa, porque é uma atividade escolar na escola pública. Ou o pai solteiro e a mãe solteira, também são. Sim, né, claro. Mas então o pai ou a mãe, quando vê uma atividade dessa, qual atitude ele deve tomar, deputado? Porque fora o incômodo, que é terrível, ele tem que tomar atitude. Sim, ele pode reclamar disso, ele pode procurar o judiciário, questionar o posicionamento da escola, ele pode procurar o Ministério Público, ainda que o Ministério Público aí tenha, né, seu viés esquerdista, que é uma complicação também que precisa ser debatida. Mas a via é sempre a via judicial, responsabilizando professor e escola caso o filho esteja recebendo uma educação que não esteja em conformidade com os valores morais dos pais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.